Então, pessoal, na aula anterior a gente não terminou esse capítulo 2. A última coisa que a gente falou foi sobre a explicação por que as células são tão pequenas, por que as células são microscópicas e não há células do tamanho de uma pessoa, do tamanho de um boi, do tamanho de uma baleia. E a explicação disso é muito interessante, tem um impacto na fisiologia, tem um impacto evolutivo na própria biologia dos seres vivos, né? Eu tinha começado a comentar que a razão que as células são pequenas é matemática, por causa da geometria. Se a gente usar um modelo de uma célula como uma esfera, a gente tem na matemática o seguinte: a área da superfície de uma esfera é 4π ao quadrado, tá bom? O que significa que quando o raio dessa esfera aumenta, a superfície vai aumentar ao quadrado. Já a fórmula do volume é a seguinte, ó, é 4π ao cubo dividido por 3, ou seja, quando uma célula aumenta o raio, o volume praticamente aumenta ao cubo, ou seja, se a célula cresce, o raio aumenta, o volume aumenta muito e a superfície da célula não aumenta tanto. E toda célula vai precisar de um monte de nutriente dentro do seu estômago. E como a superfície que não acompanha o aumento do volume vai se difundir menos nutrientes, por exemplo, e a célula não vai conseguir se manter. Então, é a matemática que trava as células no tamanho que elas são, mais ou menos. Então, se a célula não pode crescer indefinidamente, porque não vai ter superfície suficiente para se difundir os nutrientes, que seja oxigênio, seja glicose ou algum outro tipo de nutriente, essa situação vai ter dois fins: ou a célula vai morrer ou ela se divide. Então, a divisão celular, na verdade, é uma consequência do crescimento da célula. Ela não vai comportar um tamanho muito grande, então vai se dividir. E uma outra forma dela continuar eficiente para as suas funções fisiológicas é começar a compartimentalizar e tornar mais eficientes certas funções. É isso que vai acontecer. Desde os procariotos, que não têm um sistema endomembranar, ou seja, organelas internas membranosas, os eucariotos vão ter uma riqueza de organelas membranosas e compartimentaliza as funções fisiológicas e torna mais eficiente as funções fisiológicas. E essa é uma forma que a evolução trabalhou. A partir desse pensamento, eu coloquei 3 curiosidades meio engraçadinhas aqui, que é por causa da matemática, da geometria, as células estão travadas em tamanho microscópio, e isso, por um lado, para nós é bom, porque imagina uma ameba do tamanho de uma baleia azul. Uma ameba, apesar de ser um unicelular, um protozoário pequeno, microscopicamente uma ameba é um monstro. Se houvesse uma ameba do tamanho de um boi, por exemplo, talvez a vida no planeta Terra, ou com certeza a vida no mundo do planeta Terra, ia ser completamente diferente. Talvez não existiriam mamíferos ou homo sapiens caminhando por aí. Uma outra consequência dessa característica é isso aqui: como a célula vai ter que se dividir para continuar viva e continuar eficiente, as células se dividem, são iguais e começam a se agrupar, começam a formar aqueles seres, como eu já comentei, de multicelulares, seres que são formados por mais de uma célula, mas não se diferenciam em tecidos e em funções. Isso é o passo fundamental para a gente começar a enxergar seres pluricelulares, que são aqueles seres que as células se dividem, começam a se diferenciar, começam a se tornar mais eficientes para fazer alguma função e começam a ter uma interdependência muito maior e uma troca muito maior, e a partir daí que a gente vai ter organismos cada vez mais complexos e maiores também. A terceira questão é uma questão que às vezes os professores falam lá no ensino fundamental, que confunde as crianças e pode confundir até os adultos se a gente não para pensar em como as coisas funcionam, que é: quem que tem uma célula maior? Uma formiga ou um elefante? A tendência
das crianças e das pessoas, os leigos em geral em biologia, é acreditar que, nossa, óbvio, uma baleia deve ter uma célula bem maior que uma formiga. Isso não é verdade. E agora vocês sabem por que uma célula de uma formiga vai ter um tamanho semelhante de uma célula de uma baleia, porque as células não têm como, tem essas restrições do tamanho celular e a relação de superfície e volume. Baleias e formigas vão ter células de tamanho semelhantes. A diferença é que uma baleia azul, por exemplo, que é o maior organismo que se tem notícia que já existiu no planeta e existe, vai ter muito mais células que uma formiga que é bem pequenininha, tá? Bom, aqui está o slide com a explicação do que eu acabei de falar. A gente estava falando sobre células procarióticas e identificando melhor e definindo células eucarióticas. A gente tem 3 características que também distinguem um procarioto de um eucarioto, né? Normalmente se utiliza essa característica que o eucarioto é aquele que tem aquele tipo de célula que tem o núcleo, o genoma, o DNA envolto por uma membrana carioteca, caromembrana ou por aí vai. Mas não é só isso aí. Mas não é só essa característica que distingue um procarioto de um eucarioto. Os eucariotos, como eu já comentei, eles têm numerosas organelas membranosas. Eu coloquei como exemplo aqui mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmáticos, procariotos, eles têm uma pobreza muito grande de membranas. Isso é uma diferença, eu considero, brutal, por causa dessas questões que eu falei, que a célula compartimentaliza funções. Nos eucariotos, as células tendem a ser muito mais eficientes e também poder se diferenciar por causa desses compartimentos que são ajustados nos tecidos da forma melhor para desempenhar a função fisiológica num organismo pluricelular, tá bom? E uma terceira característica que eu acho interessante e importante é os cromossomos, que é o empacotamento do material genético. As bactérias vão ter um nucleóide, que é uma molécula de DNA circular. Os eucariotos, o DNA ele vai se empacotar. Depois a gente vai ver com mais detalhes como é que funciona esse empacotamento dos cromossomos. E isso é bem descritivo dos eucariotos ter cromossomos. Agora que a gente já deu uma olhada bem por cima de características que diferenciam um procarioto de um eucarioto, a gente coloca os dois lado a lado aqui. De um lado a gente vê a simplicidade, um procarioto, uma bactéria, quase não tem organelas, quase não tem sistemas de organelas com membrana, diferentemente da complexidade que é um eucarioto com várias organelas membranosas que dividem as funções fisiológicas. Uma pergunta que a gente podia fazer é a seguinte: lado a lado, quem é o melhor? Quem venceria essa briga? Bom, em aula eu fiz essa pergunta e a tendência talvez seja de pensar que os eucariotos dominam, são melhores, são evolutivamente melhores, digamos assim. Isso é um erro de conceituação e também talvez um erro de entender a ecologia e a evolução desses tipos de organismos. As bactérias, por exemplo, para mim, isso é uma opinião meio que pessoal também, elas já provaram o valor delas, porque eu já mostrei um gráfico, se vocês lembram da história da vida no planeta. As bactérias estão há bilhões de anos no planeta. Os eucariotos vão aparecer 2 bilhões de anos depois que os procariontes, né? E as bactérias estão espalhadas em tudo quanto é lugar no nosso planeta, até nos lugares mais insanos que a gente acha que não haveria possibilidade de existir vida, e lá a gente vai encontrar um procarionte. Então, são estratégias evolutivas distintas. Claro, estou fazendo uma brincadeira, que eu queria comparar ou dizer quem é melhor, um procarioto ou um eucarioto, mas é para revelar essa nuance de pensar que complexidade não quer dizer que seja melhor ou que vai, digamos, dominar um ambiente ecológico ou um ecossistema. Tá bom? Então, esse capítulo terminou. Eu fiz essa aula aqui
porque eu esqueci de gravar na hora da aula online, e agora a gente segue com o que aconteceu online. Vamos lá. Depois a gente vai para citoplasma, que vai ser um monte de organela que a gente tem que ver, que isso cai bastante no vestibular, e eu começo a detalhar algumas partes da célula para vocês poderem matar a pau a prova da URGS, que ela não dá arrego, né? Vamos lá, então vamos para o capítulo 13, estrutura e função da membrana plasmática. Membrana plasmática é aquela coisa, a gente estuda no colégio, é mosaico fluido e permeabilidade seletiva e deu, né? E ninguém sabe o que isso quer dizer, não se lembra, né? Mas a gente vai ver isso um pouco mais de detalhe. Então a gente vai ver a composição dela, esse tal de modelo de mosaico fluido. Vocês lembram o que é mosaico fluido? Permeabilidade da membrana, vocês entendem, lembram o que é? Será que esse negócio é importante ou é obrigado o cara estudar isso aí para ter carga horária, né? Depois alguns detalhes que as membranas têm de proteína, carboidrato e algumas extensões, tá bom? Tá. Isso aqui depois vocês podem olhar o arquivo PDF que tem lá para ler com mais atenção. Então, a primeira coisa a falar de membrana é a composição que a membrana plasmática tem. Isso aqui é uma das coisas mais importantes, até eu vou te dizer, da biologia, porque o que essa molécula é capaz de fazer? Por causa dessa molécula que a gente tem a vida no planeta Terra, né? Algumas pessoas podem não concordar, não, mas talvez outras formas de vida, não sei, cara. Mas a vida, como a gente conhece, pelo menos, depende desse negócio aqui que se chama de fosfolipídio. É um nome meio estranho, mas ele é bem simples. O lipídio, também chamados de ácidos graxos e também chamados de gorduras, né? É um tipo de uma categoria de molécula biológica, né? E o fósforo vem do fosfato, que é o PO4 negativo. É uma molécula pequena e carregada eletricamente, ela é negativa. Tem essas coisas de negativo e positivo as moléculas, né, para nos complicar. E essa estrutura, vou perder um pouquinho de tempo aqui, que isso aqui é o grande segredo de entender a membrana plasmática. A membrana plasmática tem uma importância brutal para a gente entender biologia e para a gente entender biologia o suficiente para passar no vestibular. O fosfolipídio, ele tem uma cauda, que a gente chama, que é uma cauda aqui de ácido graxo. Isso aqui, ó, está resumido a um monte de CH2, CH2, CH2 e por aí vai. E essa característica do lipídio é que ela não tem carga, tá? É por isso que os lipídios não se misturam em água. Não sei se vocês já viram alguma coisa assim nas aulas de química, né? O lipídio é hidrofóbico. E vai ter acoplado com essa cauda de lipídio uma molécula de fosfato, que a gente chama de cabeça. Então a gente chama de a cabeça de fosfato e a cauda de lipídio. Então um fosfolipídio. Só que o fosfato é o contrário. O fosfato tem uma carga negativa e depois, quando a gente começar as nossas aulas amadas de bioquímica, eu vou explicar melhor sobre a molécula de água e essas moléculas também. Mas aqui eu preciso ir na parte de química mesmo para vocês entenderem. Então a gente vai ter uma cabeça que é hidrofílica, porque a água é uma molécula polar, ela gosta de moléculas com carga, e a cauda é hidrofóbica. A água é repelida, não se mistura, elas brigam aqui. Tipo quinta série, né? As moléculas brigam. Então isso é hidrofobicidade e hidrofilicidade. O hidrofílico é o que gosta de água, que é o fosfato. O hidrofóbico, que a água repele, é bastante importante, porque isso vai explicar o seguinte, ó. Como que essa molécula se arranja naturalmente na água. Por exemplo, o planeta Terra vai ter água pra caramba, para tudo quanto é lado, mas nos oceanos. E isso a gente pode fazer até teste em casa, né? Aqui está uma representação do fosfolipídio, a cabeça hidrofílica e a cauda hidrofóbica, tá?
Se a gente colocar essa molécula de fosfolipídio num copo d'água, vai ter duas formas dessas moléculas se arranjarem, que é a cauda de fosfolipídio, ela vai procurar ficar onde não tem água, porque daí vai ter interação ali de que se repele. Uma forma é formar um fio, as moléculas vão ficar com a cauda virada para o ar aqui, não vão ficar em contato com água, ou se ela estiver submersa, as caudas hidrofóbicas se juntam porque estão repelindo a água e vão formar uma estrutura mais ou menos assim. Esses textos aqui é o seguinte, ó, são os textos para vocês poderem lerem depois e entenderem a matéria sem necessidade de uma aula ao vivo ou que não seja ao vivo. Eu sempre coloco em negrito aqui as partes que é mais fundamental, que talvez seja mais importante vocês tentarem entender. Eu estava vendo se tinha alguma questão ali. Tá bom? Isso aqui é uma representação dessa natureza hidrofóbica e hidrofílica desses fosfolipídios, de como elas se arranjam. Aqui a gente tem as caudas, ou as perninhas, pode se chamar de perninha a parte de ácidos graxos ou de gordura, a cabeça hidrofílica. Se ela estiver dentro d'água, ela vai se arranjar naturalmente para equilibrar a força, isso se chama entropia, tudo na natureza. Isso aí vocês vão ter que vão ver em química, vão ver em física. Tudo na natureza procura pelo estado de menor energia disponível. Isso é entropia. Então, se essas caudas hidrofóbicas estão com água por perto, é um estado energético maior. Ela vai procurar se estabilizar e vai se estabilizar dessa forma que a gente vai chamar de micela. Isso aqui é um corte, né? É uma esfera. Uma outra forma é, se entrar água, eu vou falar depois ali sobre a permeabilidade da membrana, se entrar água por aqui, eu tiver uma gota d'água, uma forma disso estabilizar é alguns dessas cabeças virarem para dentro e vão acabar formando uma bolsinha de água e uma dupla camada, tá? Que é mais ou menos esse corte aqui, a bicamada lipídica. Se a gente tem água em cima e água embaixo, tipo esse desenho aqui, a forma desse fosfolipídio se estabilizar é as caudas ficarem interagindo entre si, elas são hidrofóbicas para não deixar a água encostar, e as cabeças hidrofílicas que gostam de água vão ficar na parte externa ou interna. E é por isso que a membrana plasmática, ela é a gente chama que ela é uma bicamada fosfolipídica. Talvez vocês lembrem isso das aulas do saudoso ensino médio, para quem já terminou o ensino médio. Tá, isso foi o que eu acabei de explicar. Bicamada fosfolipídica. E o que acontece? Os fosfolipídios, deixa eu botar outra. Aqui a gente tem de novo outro desenho com a bicamada fosfolipídica, a parte hidrofóbica aqui no meio, aqui fora a parte com fosfato, a cabeça, que é hidrofílica. Só que cada molécula dessa de fosfolipídio, elas não estão ligadas por ligação forte, que seria uma ligação covalente, que é difícil de romper, elas não estão ligadas por forças fracas, que a gente chama, que a gente vai ver na química, na física também, Van der Waals, pontos de hidrogênio, pontos de sulfeto, o que seja. Essas moléculas aqui, ó, cada cabecinha e perninha dessa, elas estão livres para mexer entre uma e outra. E é isso que rende a fluidez e até a elasticidade da membrana, porque se a gente socar aqui uma proteína aqui no meio, os fosfolipídios eles se abrem e se rearranjam. E a gente tem então, na realidade, a membrana da célula, ela é um mosaico, fluido mosaico, por quê? Porque tem um monte de proteínas, mas vários tipos de moléculas que atravessam ou ficam socadas nelas aqui, e ela é fluida por causa dessa característica dos fosfolipídios, que eles não estão ligados por ligações químicas, eles conseguem trabalhar e se expandir, por isso que a membrana ela tem elasticidade, tá? Aqui eu coloquei, tem uma imagem
3D para a gente enxergar um pouquinho melhor como é que isso pode ser. Dá uma pausa aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui o corte fosfolipídio, aqui a gente tem uma proteína que atravessa a membrana plasmática, isso aqui a gente vai ver depois que é uma proteína de canal, é o que faz o transporte de moléculas, que vai ser fundamental para um monte de processo biológico. Você não se preocupe que a gente vai ver com detalhes essas coisas tudo. Isso aqui pode ser uma glicoproteína, enfim. Só a gente tem uma visão 3D, que na verdade isso aqui é um vídeo, uma propaganda de um projeto 3D que eu coloquei aqui, tá? O segundo ponto que eu tinha falado, que todo mundo estuda e a gente tem que lembrar e começar a dominar, que é a permeabilidade da membrana. A primeira é o mosaico fluido, a segunda, a permeabilidade da membrana. E por que que a membrana ela é semipermeável? Talvez vocês já tenham estudado, tenham lido que a membrana plasmática ela é semipermeável. Ela é semipermeável por causa dessa característica do fosfolipídio, que ela é composta. Ela tem uma parte que é hidrofóbica, outra parte que é hidrofílica. Vou falar isso 500 vezes até vocês não aguentar mais e saber isso de cor, tá? E essa característica química é o que vai dizer o que consegue passar pela membrana de forma fácil ou certas moléculas que não passam de jeito nenhum. Isso é fundamental. Isso aqui. Eu coloquei aqui, ó, 3 níveis de permeabilidade de membrana. Uma delas eu acho que vocês tinham que decorar, que é a mais fácil. Tem as moléculas que são nível fácil de atravessar a membrana, que são moléculas hidrofóbicas, ou seja, qualquer molécula que vocês verem que é hidrofóbica, que tenha, por exemplo, ácido graxo, ela passa com facilidade, porque a gente tem aqui no meio delas, aqui está o fosfolipídio, essa parte lipídica aqui não vai brigar com essas, não vai treta aqui com essas moléculas hidrofóbicas. Daí tem outras moléculas, tipo ureia, a própria água, o glicerol, o amônia, elas passam de barbada. Não precisa se estressar. Já algumas outras moléculas, como moléculas grandes e não carregadas, glicose, sacarose. Glicose tem um esqueleto com 6 carbonos. Moléculas muito grandes não vão atravessar, senão vão acabar rompendo. Né? A fluidez dela tem os seus limites, tudo tem limite. Né? E a glicose, ela vai precisar também, talvez, de uma ajudinha para entrar, e é por isso que a gente vai precisar de algo chamado de transporte passivo, que é um outro capítulo que a gente vai ver como é que funciona isso. O que eu acho que vocês deveriam decorar, tatuar no braço de vocês, pelo menos até o vestibular, depois que acabar o vestibular pode tirar a tatuagem, é que a membrana plasmática ela é completamente impermeável a íons, a íons e moléculas carregadas. A gente tem aqui sódio, hidrogênio, cálcio, potássio. Quando é carregado, essa parte hidrofóbica aqui no meio não deixa passar. Então, quando a célula precisa de íons ou moléculas carregadas, tem que gastar energia, que sempre tem que tentar gastar o menos possível. Isso vale para a nossa vida financeira e para a célula gastar energia. Vai precisar de um tipo de transporte específico, e é o transporte ativo que a gente vai ver também nas aulas de transporte. Deixa eu ver um lipoproteico. Nicolas, não, é só a gente ver aqui, ó, bicamada fosfolipídica, quer dizer, tem lipídio e tem fosfato, tá bom? Lipoproteica vai ser uma molécula que é uma proteína e vai ter uma parte que vai ter um ácido graxo, uma gordura, entendeu? Isso aí, na verdade, é bem fácil, é só tu ver as nomenclaturas lipo, gordura, proteico, fosfolipídico, né? Transporte a gente vai ver com mais detalhe, eu só dei uma passadinha por cima.
que eu acho que já ajuda, mas como eu disse, ó, isso aqui vai ser muito importante vocês entender, por exemplo, a sinapse neuronal, que a gente vai ter que estudar ainda em biologia, ela vai depender completamente desse transporte ativo de íons para se criar um tal de gradiente eletroquímico. O nome é mais difícil do que na verdade é a coisa, né? Mas é só um spoiler. E por último, para falar rapidamente de alguns anexos que tem na membrana plasmática, a gente vai ter proteínas, como eu já mostrei na outra figura do mosaico fluido, a gente vai ter proteínas embebidas e atravessando a membrana, e essas proteínas vão fazer uma série de funções. Isso é bem legal, a gente vai ter proteínas de transporte, como a gente está vendo aqui, esse verdinho, figura aqui maior. A gente vai ter outras proteínas, tipo essa aqui, que é uma proteína de sinalização. Eu fiz um capítulo só de sinalização celular, que é um capítulo mais avançado, que eu vou dar uma pincelada mais para o fim da nossa área de biologia celular. Tá? O que mais que tem? Proteína de sinalização, transporte e às vezes vai aparecer até no vestibular comentários sobre carboidratos na membrana e o tal do glicocálice. Glicocálix ou glicocálice. Tá? O que é esse tal de glicocálice, se vocês se depararem com esse tipo de negócio? É uma coisa bem simples, na verdade. São moléculas de glicoproteínas, ou seja, uma proteína ligado a algum açúcar. Né? Isso vai ter algumas funções dependendo do tipo de célula. Tipo, a gente está vendo aqui um capilar, tá? Aqui é um detalhe do capilar, aqui a gente tem a célula endotelial, que é de revestimento, que faz o revestimento do capilar, e elas têm esse glicocálice aqui, que elas vão ajudar na absorção de nutrientes. É como se fosse tipo as microvilosidades que a gente tem, acho que vocês já ouviram falar do intestino delgado nosso, que aumenta a área de absorção, isso aqui ajuda a captar nutrientes para a célula se alimentar, encher a barriguinha dela. E também ajuda muito na parte de sinalização celular. As células se comunicam e esse tipo de molécula que ajuda na comunicação das células. Tá? Deixa eu ver. Aqui vai ter o que eu estou falando em texto, para depois vocês darem uma olhada, uma lida, uma revisada. Tá? Extensões de membrana. A gente vai ver também isso com mais detalhe mais além, mas a membrana, por causa dessa capacidade elástica que ela tem, vai ser possível as células desenvolver adaptações evolutivas que a gente chama de extensões de membrana, por exemplo, aqui cílios e flagelos. Um flagelo ou um cílio não passa de ser o seguinte, ó, depois eu vou também explicar direitinho o que é citoesqueleto. Citoesqueleto é tipo fosse um tubo de ferro, de plástico, que seja, e a gente tem a membrana. Se esse tubo empurra a membrana, ela vai invaginando, vai indo porque ela é elástica, mais fosfolipídios vão entrar aqui e faz essa protusão. A diferença entre um cílio e um flagelo, na verdade, é o tamanho, né? Aqui os flagelos são maiores e os cílios são menores. Depois a gente vai ver com mais detalhe na parte de citoesqueleto e funções desses negócios aqui. Tá? Obrigado, acabou a aula, boa noite. Não acabou. Eu acho que essa... Obrigada, prof, pela aula. Não, eu tô brincando. A aula vai até às 10, meu. Não, senhor. Acabou o O horário capítulo. que eu tô fixado aqui. Olha o papo do outro, boa noite. Não, que o senhor botou ali, obrigado. Eu disse, meu Deus, ele vai acabar a aula antes, eu nem tinha olhado o horário. Acabou o capítulo, eu tava brincando, boa noite, tá? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Analogia.
Gente, não acabou a aula, não. Meu Deus, gente, eu tô brincando. Eu acabei de falar que eu, que eu dei boa noite, mas não, a aula não acabou. Eu vou ter que parar de brincar nessas aulas, hein? Ai, onde é que eu tava? Aqui. Vamos lá. Deixa eu ver, daqui a pouco. Bom, daqui a pouco eu vou ter que refazer o Meet, tá? Mas daí o Meet aqui me avisa. Tá, gurizada, vamos lá. Agora a gente tem que continuar a nossa aula aqui com o capítulo 4. A gente vai começar a ver o citoplasma, que a gente vai ter um monte de organela para ver, um monte de coisa para ver, e esse tipo de coisa cai pesado no vestibular, sempre cai. Vou ter que parar de fazer essas brincadeiras. Citoplasma. Gurizada, é o seguinte, ó, esse capítulo 4 é o mais extenso que a gente tem. A gente começa hoje, a gente não vai ver todo ele hoje. Eu não estou brincando, agora estou falando sério. Não dá tempo de ver tudo isso. Mas eu acredito que é uma parte simples e eu vou fazer essas explicações um tanto quanto rápidas, né? Porque não tem muita coisa complicada aqui. Vamos lá. Então, voltando aqui, só o que é que eu fiz aqui? Ó? Eu dividi o capítulo 4 em 4 sessões, tá? Como é que eu dividi esse negócio? Eu primeiro vou pegar as organelas eucarióticas universais, ou seja, as organelas que a gente vai encontrar em todos os tipos de células, seja de animal, de vegetal, de fungo, do que for, tá? Depois a gente vai ter uma sessão começando a identificar as diferenças de célula animal e vegetal, tem baitas diferenças, tá? Primeiro a gente vai começar nas células animais, o que é que tem de organelas que a gente só encontra em célula animal, depois as organelas que a gente só encontra em células vegetais. E por último, eu vou deixar o que a gente chama de sistema endomembranar, que é o sistema de membranas interna da célula, e o sistema de proteínas, que é o que essas organelas se relacionam. Tá? Deixa eu ver, membrana plasmática dizendo que é lipoproteica. Cara, depois me manda esse link aí, porque a membrana, como eu disse, a lipoproteico, ela é fosfolipídica. Lipoproteico vai ser HDL, outros tipos de moléculas. Depois me manda o link só para eu dar uma olhada aí, para ver o que é que estão fazendo de confusão. Mas é fosfolipídio, acredita em mim, eu tirei isso aqui do Alberts, do Decel. Tocando ficha, que a gente tem mais só 20 minutos, meu Deus, o tempo voa, para mim, né? As organelas eucarióticas e universais. A gente vai ver as organelas que tem em todo tipo de célula, que é o kit básico da célula para a célula sobreviver. A gente sempre tem que pensar. Eu comecei no primeiro capítulo falando sobre o que nós precisamos para viver. Vocês lembram que eu coloquei uma lista ali? A gente fica 5 minutos sem respirar, a gente fica uma semana sem poder comer, então aquelas necessidades fisiológicas a gente vai começar a ver aqui. Isso que eu estava falando, as organelas vão fornecer às células uma compartimentalização das funções fisiológicas, que é bem fácil a gente lembrar, porque é só lembrar da gente, de alimentar, de se proteger, de se reproduzir, de respirar, tá? Então tem colocado aqui, tem 2 tipos básicos de células eucarióticas e distintos, a célula animal e a célula vegetal, que são bem diferentes.
E a gente vai ter o seguinte, falando sobre citoplasma, o que é o citoplasma? Quando a gente viu a primeira tópico da célula ali, membrana plasmática, todas as células têm, a única coisa que não tem membrana plasmática são os vírus, tá? E os vírus ainda tem gente que considera ou não seres vivos, né? Então todas as células têm membrana e tem um citoplasma. O citoplasma é o que está dentro da célula, tá? Independente do que tem dentro da célula. E o citossol, a gente só tem que ver aqui, ó, o citossol, sol vem de solução. Solução é água com alguma coisa, né? Uma solução. Então o citossol é a parte que está, a parte líquida, digamos assim, da célula. A célula é uma bolsa d'água, a gente pode entender dessa forma, um balão d'água, e dentro desse balão d'água vai ter algumas coisas ali que a gente chama de organelas, só que essa parte daí de água a gente chama de citossol, ou a solução que é do citoplasma, e o citoplasma, quando a gente fala de citossol e todas as organelas e moléculas que estão lá dentro, tá bom? A primeira organela, que geralmente é que a gente fala, né? O núcleo. O núcleo, acho que todo mundo sabe, o núcleo é onde está o DNA, o material genético. É bem fácil de entender a função, porque o núcleo protege o DNA de dano, porque se houver dano no DNA, pode haver mutação no DNA, e isso pode resultar em morte da célula, e nossa, dependendo de qual células ou quantidade de células, né? Isso aqui é uma eletromicrografia, e eu vou fazer o seguinte, ó, toda vez que eu falar de uma organela, eu vou colocar um desenho esquemático, geralmente em livro didático assim, tem um desenho esquemático e depois eles ignoram como é que a coisa é real. Eu vou fazer esse paralelo, né? Um desenho esquemático, bonitinho, com corzinha ali para a gente entender o que está acontecendo, e depois geralmente para a célula, uma eletromicrografia. E a estrutura do núcleo, que a gente pode falar? O núcleo, ele é uma bicamada dupla. A gente pode ver aqui, ó, a gente tem uma camada como da membrana plasmática, tá? Vai estar o material aqui dentro. Uma camada externa, a gente vai ter poros para ocorrer trocas de material, de moléculas. Depois a gente vai ver que o núcleo, e vagina, ele se distribui no que a gente vai chamar de retículo endoplasmático, mas depois a gente vê isso com mais detalhe. Aqui uma eletromicrografia, baita do núcleo na nossa cara. A eletromicrografia sempre nos permite a gente até enxergar, não sei se vocês estão vendo no celular, talvez seja um pouco mais difícil, estão no computador é mais fácil, 2 risquinhos que tem aqui, que é a dupla camada aqui do núcleo. No núcleo a gente consegue identificar algumas porções distintas, tá? Os núcleos sempre vão apresentar uma bolinha dentro dele que a gente chama de nucleolo, que vai estar relacionado a outra organela, que são os ribossomos. Aqui vai ser um centro de produção de ribossomos e o RNA ribossômico, que a gente vai ver mais tarde. A gente vai ver partes claras aqui, que é o que a gente chama de eucromatina. Vai estar tudo escrito aqui bonitinho, tá? Eu só estou explicando, mostrando uma célula. A eucromatina é o DNA que está sendo transcrito, que está havendo o que a gente chama de expressão gênica, tá? Está ativo, é o DNA ativo. As partes escuras aqui, a gente chama de heterocromatina, que o DNA está compactado, que são genes que não estão funcionando em determinada célula. Não sei se isso já é do conhecimento de vocês, mas isso é algo importante de saber, que na célula humana tem cerca de 20 a 25 mil genes em cada célula. A gente tem 1,80 m de DNA dentro de cada célula, de 20 a 25 mil genes, e cada célula é especializada. Esses 25 mil genes a gente chama de genoma, que é todos os genes que a gente tem, e muitos genes não vão precisar ser expressos em proteínas em todas as células, então eles ficam empacotados aqui para não transcrever sem querer e fazer uma bagunça, e nessas áreas escuras a gente chama de heterocromatina.
Aqui do lado a gente consegue ver umas outras organelas aqui, mitocôndria, uma paula mitocôndria aqui. Envelope nuclear. Tá, eu já dei uma falada de envelope nuclear, então isso aqui é mais um desenho esquemático. O nucleolo, a cromatina com heterocromatina e o cromatina, o envelope nuclear, que é a carioteca, ou a membrana nuclear, vai ter poros para haver trocas de moléculas. E essa membrana do núcleo, essa é uma coisa que eu só fui descobrir, acho que só na faculdade, eu não aprendi também no colégio, que o retículo endoplasmático é uma extensão da membrana, a membrana do núcleo, ela vai para fora e vai se dobrando e forma retículo endoplasmático. Tá? A gente vai ver com mais detalhe mais pro fim desse capítulo aqui. Deixa eu ver aqui. Uma célula em processo de divisão. Janine, faz de novo a pergunta que parece aqui. É uma célula em processo de divisão? A figura que eu mostrei ali? Não. É uma célula que ela está desempenhando a função dela, porque a gente vê eucromatina e heterocromatina. Tem gene sendo expresso ali, ela está tocando ficha. Quando transcreve o gene errado na célula errada, é que surge um tumor. Cara, Nicolas, o nosso último capítulo vai ser sobre a apoptose, e na apoptose que a gente vai identificar da injexai célula cancerígena e tumor. Mas genes errados ou mutação de gene pode esculhambar com a função da célula se ela faz um gene que não era, faz uma proteína que não era para transcrever, ou deixa de fazer uma proteína que deveria fazer. Algumas mutações têm um fenótipo, ou seja, o impacto que ela tem é mais estético, algumas são letais, tá? Tá, aqui eu coloquei uma figura também para mostrar um pouco melhor, que a gente vai ver o nucleolo aqui, daqui a pouco vocês começam a ver essas imagens aqui e sozinho começar a identificar as coisas. A parte clara, a eucromatina, os genes que estão sendo expressos, heterocromatina, e aqui a gente tem o envelope nuclear, e dá para ver mais ou menos que tem uma relação, porque isso aqui é um corte transversal também, a gente não consegue enxergar a real disso aqui nesse corte, mas o retículo plasmático é uma extensão da membrana que vai se dobrando e vai fazer esse retículo, e depois a gente vai ver direitinho como é que ela funciona. Tá. Cariolina, tá, já falei sobre cromatina, cromossomo, deixa eu ver, vou falar aqui. A cariolinfa seria o citossol do núcleo. É a solução aquosa que tem um núcleo e que vai ter ali boiando as moléculas e vai estar acontecendo reações, como por exemplo da transcrição gênica, tá bom? Sobre cromossomos, eu vou dar uma passadinha rapidinho aqui. Eu tenho que falar com o professor Eduardo também se ele vai tratar isso aqui com mais detalhes ou não, que ele vai dar genética. O que acontece aqui, ó? A gente tem o cromossomo, ele é o grau máximo de empacotamento do material genético, que é para organizar o negócio para as células se separar e não ficar um fio de DNA esquecido lá, né? Faltando gene, né? O que a célula faz? Ela empacota, só que existem vários níveis de empacotamento, né? E esse empacotamento do DNA, ele é possível por causa de uma proteína chamada de histona. Isso aqui também seria um tipo de proteína que seria bom vocês lembrarem, saberem esse nome e qual a função dela, que ela está relacionada ao empacotamento do DNA. Vai terminar em 10 minutos. Eu já termino essa parte aqui. Como é que isso funciona? Ó? A fita vermelha é uma molécula de DNA. A molécula de DNA se enrola nessas histonas, e essas histonas se aproximam e isso vai deixando cada vez mais compacto.
Isso aqui é a parte da que a gente chama de heterocromatina. São genes que devem estar desativados em determinada célula. E como é que a célula desativa um gene? Deleta ele, põe fora? Não, ela empacota. Por quê? Porque são enzimas que fazem a transcrição do DNA para o RNA. A gente vai ver com detalhe lá na última aula que a gente vai ter, que é de biologia molecular, replicação do DNA, transcrição e tradução. Tá? Ao ponto que começa a célula pega algumas porções e empacota dessa forma, essas enzimas não conseguem chegar no DNA e não conseguem transcrever. Isso é uma forma de regular a expressão gênica. O que é expressão gênica, Cris? É fazer a transcrição de um gene que vai virar uma proteína que vai ter uma função celular, dependendo da célula, dependendo da proteína, pode ser uma enzima também. Tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar de controle epigenético. Isso é uma palavra que tem aparecido bastante até em provas de vestibular e na mídia também bastante, essa questão do controle epigenético, que é quando tu desativa uma série de genes. Aqui tem um vídeo, vamos ver se roda para vocês. Se não rodar direito, vocês me avisem. Talvez fosse legal. Aqui tem uma célula supostamente viva, fazendo barulhinhos nojentos. Eu vou apertar o pausa e eu erro. Vou voltar um pouquinho aqui. Desculpe, gente, eu estou tentando me adaptar com esse tipo de coisa aqui. Eu aperto um botão, não posso apertar o pause que eu estou acostumado. O que é isso aqui? Eu acho que um pouquinho antes. Vocês estão conseguindo enxergar o playback do vídeo? O vídeo tocando? Sim. Tá, beleza. Sim, senhor. Tá. Cadê? 20, 34, daqui a pouco. Tem quantos minutos? 8 minutos, tá? Mais um pouquinho. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui. Acho que aqui tá bom. O que aparece aqui, ó? A gente tem a dupla hélice do DNA. Eu vou explicar para vocês ainda a estrutura direitinho disso aqui. Eu não estou assumindo que vocês já sabem completamente. A gente tem algumas proteínas aqui no meio que são as histonas e o DNA se enrola nessas histonas e as histonas se aproximam e vão compactando. Vai aparecer um pouquinho aqui para frente. Isso aqui, ó, é transcrição. Eu errei de novo o botão ali. Onde é que aparece? Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Tradução simultânea. Cada uma das nossas 10 trilhões de células tem mais ou menos 1,8 1,80 m de DNA. Cada célula. E nós temos 10 trilhões de células mais ou menos no nosso corpo. Então a célula é atacada por um monstro? Não. Isso aqui é uma histona. As histonas se associam, elas se associam ao DNA e vão organizando, ó, se aproximando e cada vez compactando mais. Então, esse efeito de filme de terror, né? Então a gente começou a ver que é o DNA que se enrola com uma histona, que vai se associando, que se enrola mais, que se enrola mais, que se enrola mais.
até chegar ao máximo grau de enrolamento ou empacotamento que a gente chama de cromossomos. Isso aqui já não é uma animação, é uma célula viva separando os cromossomos em mitose. Aqui estão os cromossomos se dividindo, a anáfase dela, a gente vai ver o estrangulamento do citoplasma aqui e duas células novas e já começa a descompactar o material genético, o DNA, porque vai precisar tocar pau na transcrição, na produção de proteínas. Nucleolo, já deu uma falada no nucleolo. Gurizada, são 20h37, daqui a pouco já vai terminar o nosso tempo da primeira parte. Não é a primeira metade, a gente vai até as 10 horas. Eu não brinco mais, cansei. Bom, eu já dei uma explicada mais geral de todo o núcleo. A gente vai ter o nucleolo, que é a parte que tem os genes de DNA ribossômico. As coisas vão começar a fazer mais sentido depois que a gente vê todas as organelas, tá? De novo, vamos assumir que vocês não sabem nem o que é ribossomo ainda, tá bom? Então, no nucleolo é que esses genes que a gente chama de DNA ribossômico, do RNA, na verdade, ribossômico RNA, RNA, são produzidos. Tá gravado. Olha, gravou foi o início lá, mas daí eu gravo aquela parte. Eu me esqueço dessas coisas. Tá. Estava falando do nucleolo, que está associado, então associem sempre o nucleolo com ribossomo, porque é aqui que vai ter a transcrição de genes de RNA ribossomal, ou rRNA, como a gente chama. Daí falar um pouquinho então do tal dos ribossomos. De novo, todas as células eucarióticas têm núcleo, com envelope nuclear. Eucarióticas, os procariontes não. Tá? E o ribossomo é uma das organelas que vão aparecer em qualquer tipo de célula, seja de fungo, seja de bactéria, seja de vírus. Vírus não, né? Tá bom. Qualquer tipo de célula, porque o ribossomo é, como é que a gente pode dizer, é a base das coisas, porque tudo na célula vai acontecer, toda a fisiologia, por causa de proteínas. As proteínas, na parte de bioquímica, eu vou estabelecer tintim por tintim tipos de proteínas, classificação. A gente vai ter proteínas que são estruturais, por exemplo, do citoesqueleto. Né? A célula precisa manter uma forma, são proteínas que fazem isso. A sinalização celular, a célula precisa se comunicar uma com a outra ou com o organismo. Também são proteínas que medeiam isso. As proteínas também vão fazer parte de excreção da célula, por exemplo, da célula do pâncreas, insulina feita de proteína. As enzimas, que é as moléculas que realizam reações químicas dentro da célula, que é fundamental, são tudo feito de proteína. Ou seja, sem proteína, sem vida. E para ter proteína tem que ter ribossomo. O ribossomo, que é a estrutura que sintetiza, digamos assim, as proteínas. É a fábricazinha que faz proteínas. Isso vai se relacionar com o RNA mensageiro, o RNA transportador, que não é o caso de estar falando agora, porque isso aqui a gente tem que ver com um pouco mais de detalhe como é que funciona a transcrição e a tradução de genes. Mas é o ribossomo que recebe RNA transportador, que traz aminoácidos, o RNA mensageiro que tem todo o código de como formar a proteína que tem que ser feita, que ela codifica, tá? E é no ribossomo que as reações químicas necessárias para formar uma proteína é feita. E o ribossomo a gente pode encontrar livre no citoplasma, a gente encontra ribossomos livres no citoplasma de bactérias, de procariontes.
ou livres em células de eucariontes, né? Ou também a gente encontra eles associados ao retículo endoplasmático, que a gente vai ver por último esse sistema de membrana, retículo endoplasmático rugoso. Tá? Aqui, como eu prometi para vocês, uma eletromicrografia, o ribossomo sempre vai aparecer com essas bolinhas pretas e a gente sempre vai ver membranas aqui, como eu já disse, ó, as eletromicrografias em microscópio eletrônico dá para ver as membranas. Isso aqui é um sistema de um monte de membrana empacotada, que é um retículo endoplasmático, e ribossomos associados a essa membrana. Aqui a gente pode ver um corte de uma mitocôndria. Depois eu ensino para vocês a como enxergar mitocôndria. Eu enxergo mitocôndria em tudo quanto é lugar, tanto mitocôndria que existe em célula, e é bastante importante. Aqui a gente está vendo uma micrografia que eu acho que é de uma varredura. A gente tem a membrana aqui do retículo endoplasmático e aquelas bolinhas que são os ribossomos, a gente enxerga assim. Essas estruturas existem, tem foto para provar delas, tá aqui. The ribosome is a large... E aqui a gente tem um videozinho também que é legal, não sei se é legal ter esse áudio aqui, para mostrar um pouquinho sobre o ribossomo, a estrutura dele 3D e ele executando a função dele, que é sintetizar proteínas através do molde de RNA mensageiro. molecular factory that translates the genetic code in messenger RNA into long chains of amino acids that fold up into a protein. The gene code is read in groups of 3 letters called a... Tá, aqui ele está falando de código genético, não sei se é o canal. Isso aqui tem umas partes aqui que é melhor para a gente enxergar o que a gente está vendo. Essa parte aqui no início mesmo. O que a gente vê aqui é um RNA mensageiro entrando num ribossomo, por um lado do ribossomo, saindo por outro lado do ribossomo, e vai sair uma tripa de aminoácidos ligados aqui, que é uma proteína, e é assim que funciona. O RNA mensageiro vai caminhando dentro do ribossomo, vai sendo transcrito, e é por isso que uma fita de RNA mensageiro, isso aí é bem importante de saber, pode ter vários ribossomos, um depois do outro, transcrevendo. Não é uma molécula de RNA que se transforma em proteína e é destruída, e é uma molécula por ribossomo, não. Isso aqui aumenta a eficiência. Se é uma molécula de RNA grande, com uma proteína grande, vai ter um monte de ribossomo ali, a fita vai passando por todos e tacando ele pau na transcrição. Ok? Os ribossomos são produzidos pelo retículo endoplasmático. Não, eles se associam. Boa pergunta, né? Como é que as coisas funcionam? Os ribossomos são produzidos pelo retículo plasmático, eles se associam ao retículo plasmático. O ribossomo, na verdade, ele é começado a montar no nucleolo da célula. Deixa eu mostrar aqui. Nesse slide aqui, ele explica, o nucleolo vai ter genes relacionados aos ribossomos, os ribossomos, porque assim, o ribossomo, eu não estou colocando com tanto detalhe, o ribossomo é uma estrutura, como eu posso dizer, ela é bem complexa, porque um ribossomo ele é formado de 2 subunidades, tem um desenhozinho aqui, até, ele tem uma subunidade maior e uma subunidade menor, e essas subunidades não é uma proteína. Geralmente, os catalisadores, as enzimas que produzem alguma reação, é uma proteína só. O ribossomo ele é bem mais complexo porque ele tem partes dele é proteína e algumas partes é um RNA especial, que é o RNA ribossômico.
Então, o ribossomo ele é feito de proteínas associadas a esse RNA ribossômico e ele é montado fora do núcleo, né? É exportado essas partes, é transcrito esse rRNA, se associa às proteínas específicas e monta um ribossomo, tá bom? Mitocôndria. Não sei, galera, eu tô chutando demais, tô falando rápido demais ou tô falando lento demais. O que vocês acham? Estou colocando as questões que eu acho que são mais pertinentes, porque é o tipo de coisa que cai no vestibular e não só. Eles não vão perguntar no vestibular o que é um ribossomo, do que é feito um ribossomo. As perguntas no vestibular ou no Enem, elas são mais amplas, né? A gente não vai... Talvez a gente encontre uma pergunta que vai ter várias organelas com várias funções, não só de uma, né? Tá, de ribossomo eu acho que é isso mesmo, porque ribossomo a gente volta mais tarde. Como que funciona o ribossomo, a gente volta mais tarde como que funciona a transcrição e tradução. A função do nucleolo, beleza, vamos matar as charadas que a gente tem do nucleolo. Esse slide aqui, ele tem a descrição do que é que o nucleolo, digamos, faz. É que, na verdade, o nucleolo, ele não é uma organela, digamos assim, ele é uma estrutura que é devida ao genoma da célula. Vai ter partes do DNA que codificam para as proteínas e o RNA, que a gente chama de ribossomal, que vai formar ribossomo. E essa parte do genoma do DNA, elas vão estar perto uma da outra, e a transcrição dessas moléculas vão se dar numa área específica, que estão esses genes, e é o que a gente chama de nucleolo. Ele vai ficar mais escuro assim, vai ter a transcrição aqui de RNA ribossomal, como eu disse, esse RNA ribossomal, que ele é diferente do mensageiro, ele se dobra todo e ele se associa a proteínas. Digamos que uma proteína é meu punho aqui. O rRNA ele vai enovelar meu punho, essa proteína, e vai formar uma subunidade do ribossomo. Então, é no nucleolo que tem esses genes do rRNA, ou do DNA ribossômico também, que se chama, tá bom? Então, na verdade, é bem simples, é só uma área que tem os genes para ribossomo. Lembrando disso, eu acho que mata. Agora, onde é que a gente estava? Mitocôndria. Gurizada, o seguinte, ó. Daqui a pouco já acaba a aula também. A gente deu meio que uma chutada que, como eu disse, não existe, até que essas organelas são bem simples. O citossol é a solução que está do citoplasma, né? O núcleo, o nucleolo, coisas bastante importantes a gente discutiu, que é cromatina, eucromatina. A gente já começou a falar em controle de expressão gênica também, porque quando o DNA é empacotado é um tipo de controle, aqueles genes não vão ser expressos, tá? Um controle epigenético, também já comentei. Então acho que a gente está super bem, a gente está se armando super bem para destruir essa prova desgraçada do vestibular. Em mitocôndria, eu também vou ser bem breve aqui na mitocôndria, só para a gente dar a nossa primeira revisada e olhada, porque a gente vai voltar na respiração celular e a gente vai ser obrigado a olhar com detalhe a mitocôndria, tá? Mas revisando para quem já viu isso no ensino médio, ou quem está no ensino médio ainda e não viu esse tipo de organela, enfim, vamos começar do zero. A mitocôndria é uma querida organela que ela tem 2 envelopes, tá bom? A gente chama de envelope uma membrana, uma bicamada fosfolipídica e não fosfolipoproteica ou coisa assim. Fosfolipídica, bicamada fosfolipídica. Então a gente tem um envelope externo. Eu acho que esse desenho é super legal para ver um envelope externo. E tem um envelope interno
que ele é todo enrugadinho, que a gente chama de cristas. Tá? A gente vai entender os porquês dela ser assim. Porque essa estrutura, tá, o que ela vai nos fornecer? Como a gente tem duas envoltórios, entre um envoltório e o outro vai ter um líquido ali, uma solução, tá? Que a gente vai chamar de espaço intermembrana, que é entre as membranas, membrana externa e membrana interna. A membrana interna, ela dá um monte de voltinha de invaginação ali que a gente chama de cristas, que é dobras da membrana interna. Aí a gente vai ver um monte de proteínas aqui, que na verdade isso aqui não são proteínas, isso aqui é uma das proteínas, é uma das enzimas mais importantes na história da biologia, da história da vida no planeta Terra, que é a ATP sintetase. Aqui que ocorre a magia de se produzir ATP, mas isso é um assunto de respiração celular e a gente vai ter tempo para dar uma olhada nessas estruturas, tá? Então, nossa primeira olhada na nossa querida mitocôndria. Tá, não tem pergunta ali. A gente pode passar para o próximo. Tá, aqui a gente tem, ó, agora é mais claro da gente conseguir enxergar, é por isso que eu enxergo mitocôndria e tudo quanto é eletromicrografia, que sempre tem uma organela com esse padrão. Ó, um envelope externo, a gente consegue ver, se vocês estão no celular talvez é mais difícil, não sei se dá para dar um zoom, mas também depois dar uma olhada com uma tela maior, é possível ver um envelope externo, e a gente tem um envelope interno aqui que vai fazer uma prega ou as cristas, tá? A gente vai ter, só faltou falar aqui, ó, dentro da membrana interna vai ter um líquido, aqui a gente chama de matriz, a matriz da mitocôndria, e vai ter, a gente não chama de matriz, esse líquido que é do espaço intermembrana. Então, a gente vai ver que é o espaço intermembrana, esse branquinho aqui, ó, e ele vem para cá, é espaço intermembrana. Essa parte aqui, ó, mais escurinha aqui, com esses pontinhos, isso aqui é a matriz mitocondrial. Então, é uma baita de uma figura que dá para ver essas dobras da membrana interna formando esse padrão aqui. Depois, tudo quanto é foto que eu vou mostrar, mais uma tonelada de foto de eletromicrografia, vocês vão começar a identificar essa organela facilmente vendo ela não real. Não vai precisar desse tipo de figurinha aqui. Isso aqui é para a gente entender a estrutura depois para passar para o mundo real. Deixa eu só ver mitocôndria. Tem 3 minutos. Vamos combinar o seguinte, então. Eu vou terminar a mitocôndria, esse detalhe aqui, daí a gente termina a aula de verdade. Tá? A gente deixa peroxissomos o resto para a semana que vem. Uma das características que é bem legal e vocês têm que saber também é que a mitocôndria tem um DNA próprio, tá bom? Não sei se vocês sabiam disso, estou chocado com esse tipo de informação. A gente tem algo chamado de DNA mitocondrial, tá? E o DNA mitocondrial que a gente tem um exemplo da configuração dele, os genes que esse DNA mitocondrial carrega. A gente vai ver aqui, ó, esse CITB é do citocromo C, a gente vai ver na respiração celular o que é citocromo C. Tem alguns genes, ó, de rRNA, de ribossomo na própria mitocôndria. Tem aqui, ó, a TPase, que é da gene para enzima de lise de ATP, para extrair energia, enfim. A mitocôndria, ela não tem, isso é uma coisa também que seria bacana, se vocês pudessem lembrar que a mitocôndria, ela tem um DNA, mas ela não tem todos os genes necessários para ela fazer tudo. Porque daqui a pouco ela pulava da célula e virava uma outra célula, de tão independente que ela é. Alguns genes das enzimas, das estruturas que ela tem, vão estar no DNA genômico, que é o DNA do nosso núcleo, tá? Esse aqui é um exemplo do DNA mitocondrial.
Ele é muito parecido com o DNA que a gente encontra em bactérias. Os cromossomos das bactérias, eles são circulares assim também. Isso já diz um monte de coisa sobre até a origem das mitocôndrias. Tem um outro ponto ali que eu vou falar, da teoria do endosimbionte. Eu não sei se o professor Tiago, em evolução, chegou a comentar sobre origem de mitocôndria e cloroplasto, teoria do endosimbionte. Tá, ele comentou, beleza. Então, essa característica de ter um DNA que parece uma bactéria nos indica que a mitocôndria já foi uma bactéria, foi incorporada, tá bom? Por último, tá, já chegou na hora, é bem simples, para dizer que mitocôndrias, elas são herdadas apenas da mãe, tá bom? Isso tem implicações que outra hora eu vou falar. Por quê? Porque o espermatozoide só entra na fecundação a parte da cabeça que tem um núcleo, as mitocôndrias que estão mais para trás do corpo dele, que é para fornecer energia para o flagelo empurrar, não entram no óvulo. O óvulo tem mitocôndrias, então todas as nossas mitocôndrias são herdadas da nossa mãe. Isso gera padrões que talvez o professor Eduardo vá comentar também sobre herança mitocondrial e implicações que existem a gente herdar apenas as mitocôndrias das nossas mães, tá? Então, galera, já é 10:01, agora finalmente vamos encerrar essa aula. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpe pela brincadeira que confundiu o pessoal mais cedo. Semana que vem te dá uma fechada, eu acho que nessas organelas. Então, estão liberados. Boa noite, vão descansar, vão comer, vão tomar uma água, vão se hidratar, vão dormir.